Fala galera, tudo bem com vocês? Qual é a melhor forma de se iniciar na fotografia de família? Eu sou Rony Sanches, fotógrafo de família há mais de 13 anos, especialista em gestantes, newborns e bebês. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a forma mais fácil e rápida para entrar no mercado de fotografia de família. Vamos embora? Muitas pessoas sonham em fotografar profissionalmente e viver da fotografia, mas poucas conseguem realizar esse sonho. E um dos principais motivos é que elas não sabem por onde começar. E é exatamente sobre esse tema que eu vou falar no nosso bate-papo de hoje. O mercado da fotografia de família continua sendo o mais promissor de todos. Segundo o IBGE, nascem por volta de 3 milhões de bebês todos os anos. Você tem uma ideia do que é isso? É muita criança. E quando a gente fala que nascem 3 milhões de bebês, não são somente 3 milhões de bebês. É óbvio que tem 3 milhões de gestantes, 3 milhões de famílias se formando, ou aumentando, ou expandindo a cada ano. É um mercado gigantesco. E com certeza a gente não tem nem 10% de fotógrafos para cobrir todos esses ensaios que podem ser gerados a partir do nascimento dessas crianças. E mesmo sendo o mercado mais promissor de todos, ele é muito concorrido. E se a pessoa começar da forma errada, fica muito mais difícil de ela avançar e chegar ao ponto na carreira de viver somente da fotografia. Mas antes de eu falar qual que é a forma certa e qual que é a forma errada de se iniciar na fotografia, eu vou contar como que eu iniciei. Eu comecei minha carreira 13, quase 14 anos atrás, quando a minha filha nasceu. Fiz fotografia, fiz um curso técnico de fotografia. Nessa época eu tinha um restaurante e havia conhecido a minha esposa Adriana e ela me incentivou a fazer fotografia. E aí nós começamos a fotografar na sala de casa, isso mesmo, que a gente chama hoje em dia de home studio, mas na verdade era a sala de casa mesmo. Eu coloquei ali 2 fundos de pano, um branco e um preto, esticado com um varalzinho mesmo na sala de casa. Comecei com uma câmera bem simples, era uma Canon T2, que nem existe mais hoje em dia, uma única lente 50mm, não é a lente mais cara da 50mm, aquela 1.2, 1.4, era uma lente bem simples, a 1.8f, que eu utilizo até hoje, e foi dessa forma, com pouquíssima coisa. E quando eu comecei a fotografar, eu no início não sabia ainda que tipo de fotografia que eu ia fazer, se eu ia fazer estilo, se ia ser arquitetura. Eu gostava muito de fotografar comida, porque eu tinha restaurante, gastronomia, eu ainda estava naquela dúvida, Mas como nasceu a Ana Clara e a gente teve a experiência também de fotografar a Adriana, a gravidez dela, quer dizer, de ser fotografados por uma outra pessoa, motivou a gente a começar a fotografar famílias, fotografar bebezinho, porque eu fotografava a Ana Clara sem parar. A gente tinha gostado muito daquela experiência também do ensaio de gestante que a Adriana fez. Mas o que acontece na fotografia de família? Esclarecer como que funciona a fotografia de família, de ensaios de estúdio, A gente tem, primeiro, o ensaio gestante, que é o ensaio que a gente fala que é o ensaio mãe, é o ensaio matriz, é desse ensaio que se vem todos os outros. Quando o fotógrafo já sabe fazer um ensaio bastante bom e já está num nível legal de fotografia, já consegue atrair esse cliente, a melhor cliente é a de ensaio gestante, porque no ensaio gestante ele consegue apresentar o trabalho dele de newborn, o trabalho dele de book bebê, o trabalho dele de ensaio de família, e aí normalmente se ele fizer um bom trabalho de ensaio gestante, todos os outros ensaios a cliente vai contratar ele para fazer, então ele vai se tornar o fotógrafo daquela família. É dessa forma que a gente fideliza. Porém, o ensaio gestante, a barreira de entrada para entrar nesse nicho é muito mais alta, porque precisa de muito mais técnica fotográfica, precisa, a questão da iluminação, a pessoa precisa dominar vários esquemas de luz, entender muito bem como a luz funciona, porque não é um único esquema de luz. Quando você fotografa uma gestante, é uma variedade de esquemas de luz muito maior. Aí tem a questão da produção da gestante, que precisa ter a maquiagem, cabelo, figurino. Então envolve uma série de coisas. Tem também a direção da modelo, que é uma das coisas mais complexas, assim, mais difíceis, é você fazer a direção da modelo para que as fotos saiam espontâneas, porém bem dirigidas, que as fotos representem aquele momento com toda a emoção do momento, sejam fotos de conexão, que é aquilo que a gente fala, fotos que realmente representam todo o amor que aquela mãe estava tendo por aquele bebê mesmo antes de ele nascer. Então tudo isso faz com que o ensaio gestante, a barreira de entrada para você entrar fazendo da forma correta é muito mais alta. Eu digo em termos de curva de aprendizado, tanto de coisas que você precisa aprender, de habilidades que você precisa adquirir para fazer um ensaio gestante bom. Então esse daí é o melhor? Mas é bem difícil você entrar por ele. Isso daí eu percebi logo de cara. Então eu comecei fazendo ensaio gestante, eu ia fazendo meus ensaios, mas eu via que aquilo ali ainda não era um ensaio top assim para falar, não, tô bom nisso daqui. Depois, dentro desse mercado de fotografia de família, tem os ensaios newborn, que quando eu comecei lá
13, 14 anos atrás, nem existia. Então nós fomos um dos pioneiros aí nessa área de fotografia newborn no Brasil. Eu fiz um dos primeiros workshops de uma brasileira radicada na Austrália. Ela veio aqui no Brasil dar uns cursos, né, uns workshops, e eu fui lá e fiz uma das primeiras turmas dela para aprender como que era essa fotografia newborn, porque eu também não sabia exatamente como que se fazia isso daí, né? As clientes chegavam para mim querendo que eu fizesse aquelas fotos estilo Annie Guedes, com o bebê dormindo e tal, e eu não tinha nem ideia. Era uma coisa tão desconecta que ninguém sabia como funcionava, que a mãe chegava com um bebezinho de 3 meses, querendo que eu fizesse ele dormir para fazer aquelas fotinhas de newborn. E depois que a gente foi descobrir que newborn é uma fase que só vai até 28 dias de vida, mas que o bom mesmo é você fotografar o bebê com 10 dias de vida, com 6, com 7, com 8, sei lá, no máximo com 15 dias. Então o começo foi bem complexo, mas depois a gente superou essa parte. A fotografia newborn, dentro desse esquema da portfólio, né, de fotografia de família, é uma das mais importantes também, porque ela traz muita visibilidade para o fotógrafo e muita autoridade, além de ter um ticket médio mais alto, porque como é uma das fotografias de mais responsabilidade do fotógrafo, que afinal ele está lidando com o bem mais precioso daquela família, então para fotografar o newborn ele obviamente vai cobrar um pouco mais, mas a barreira de entrada como que é? É uma barreira de entrada acho que até mais alta do que a de fotografia gestante, porque só o fato de você ter que lidar com um bebezinho de 10 dias de vida, essa responsabilidade já faz com que o fotógrafo tenha que ter um estudo e uma preparação muito maior até do que para fotografar gestante. Não digo nem pelo esquema, porque esquema de luz, por exemplo, de fotografia newborn é um esquema de luz simples, é fácil, isso não tem problema nenhum. O que é mais complicado é você aprender a lidar com o bebê, a posicionar ele no local certinho, ter toda aquela segurança para hipótese alguma, não fazer nada que prejudique o bebê, nem de incomodar ele. O bebê ele tem que entrar, preferência, né? É isso que a gente gosta, né? Ele entrar no seu estúdio, no seu local, você ir até o local da pessoa com o bebê dormindo e você ir embora com o bebê dormindo. Isso é a melhor coisa de todas, o bebê não se incomodar, né? A impressão que nem foi fotografado. Pega o bebezinho, mantém ele naquele soninho, coloca ele no cenário, faz um ensaio totalmente ali já roteirizado, sabendo o que vai fazer, sabendo o que vai usar, sabendo que hora que vai fotografar com o pai, com a mãe e tudo mais. E ali em uma hora e meia, já fez ensaio de newborn com vários cenários, com várias trocas de roupinha, de props e tudo, e os pais ficam super felizes. Para chegar nesse nível, a barreira de entrada na fotografia newborn é muito maior porque a responsabilidade é maior, as habilidades técnicas não tem nem a ver com fotógrafo, são habilidades técnicas que você tem que aprender sobre fisiologia do bebê, sobre o sono do bebê, são coisas que talvez uma pessoa que tem uma formação em enfermagem saiba um pouco mais, mas também não é o suficiente, vai ter que estudar outras áreas. Então, dá para começar direto com a fotografia newborn? Até dá, só que vai ter que se preparar bem mais antes de iniciar. Então, essa daí não é também a melhor forma de se iniciar na fotografia. E depois, dentro desses ensaios de família, aí vem o ensaio de bebê, né? Porque primeiro vem a gestante, né, com a gravidez, depois nasce o bebezinho, vem o newborn, e depois o bebê cresce um pouquinho, vem o ensaio de bebê. Aí o ensaio de bebê tem uma coisa muito legal que é o primeiro aninho do bebê, né? Que vai ali, a gente coloca de 2, 3 meses, quando já não é newborn em hipótese alguma, até chegar até um aninho. Então esse período é um período mágico, porque o bebê ele chega com 3 meses que ele está só deitadinho, ele ainda quase que não interage, está começando ali a interagir com as pessoas, e quando chega ao final de um ano, o bebê já está assim sorrindo para você, já está interagindo, já está ficando de pé, já está comendo as coisas, já está pegando tudo. Então é uma evolução muito grande dos bebês, e os pais adoram registrar essa evolução, né? Então aí que entra o ensaio de bebê, que é o ensaio avulso, por exemplo, que você vai lá e fotografa o bebê em vários cenários, ou se é na casa do cliente, fotografa faz uma sessão daquele período, que é uma sessão avulsa, e tem também o que eu considero que é basicamente a melhor forma de se iniciar na fotografia, que é o acompanhamento mensal do bebê. Quer dizer, iniciar na fotografia de família fotografando bebês, essa é a melhor forma, é a mais fácil de todas, é a mais rápida, e eu vou falar para você por que ela é a melhor. Mas além disso, quando você começa a fazer os acompanhamentos mensais de bebê, como o propósito de um fotógrafo normalmente não é só fazer, é óbvio, é fazer fotos maravilhosas que encantem os pais, que ele mesmo fique feliz com o seu trabalho, que ele tenha, né, que ele seja reconhecido pelo seu trabalho, mas o outro ponto é a pessoa, obviamente, buscar viver da fotografia, ganhar dinheiro com a fotografia e viver bem, viver confortavelmente fazendo aquilo que ela ama, né? Então, para que o fotógrafo está iniciando na fotografia de família, ele consiga se sustentar logo no começo, ele consiga pagar suas contas, consiga caminhar e se manter na fotografia, o acompanhamento mensal de bebês é o que dá essa condição de uma forma mais rápida e fácil. Por quê? Porque normalmente o fotógrafo ele vai fazendo uma carteira de clientes, e cada cliente que entra, ele não entra para fazer um ensaio, ele entra para fazer um acompanhamento mensal durante um ano, ou seja, ele entra contratando
12 sessões de uma vez. Isso daí faz com que o fotógrafo vá criando uma carteira de clientes e vá tendo ali um faturamento que comece a dar para ele pagar as contas dele, trocar de equipamento, fazer as coisas. Se já tiver um local, um estúdio, pagar o aluguel do estúdiozinho dele e tudo mais. Então, o acompanhamento mensal de bebês é por onde eu comecei, e foi ele que começou a me dar toda a sustentação para eu seguir nessa carreira. Então, contando lá como que eu fotografava, né? Eu comecei na sala de casa, com uma estrutura super simples, sem saber exatamente o que eu ia fazer. No começo eu comecei fotografando tudo quanto é tipo de fotografia em casa. Eu fazia ensaio até de pessoas, ensaios de modelos, para todo tipo de coisa, né? Que aparecia, a gente fazia. E também fotografando algumas gestantes e alguns bebês, e a gente foi vendo o que dava mais certo. E aí, quando eu descobri que tinha o que eu queria fazer era fotografia de família, que era gestante, newborn e bebê. E eu descobri que gestante e newborn, a barreira de entrada era muito complicada, que eu ia demorar um pouquinho para chegar até um estágio que eu ficasse realmente bom, pudesse vender meu trabalho com mais segurança. O que eu fiz? Eu foquei na fotografia de bebês. Porque a fotografia de bebês, qual que é a barreira de entrada dela? De níveis técnicos tal, e de preparo que o fotógrafo precisa ter. A fotografia de bebês, primeiro, com relação à parte técnica, a iluminação. A iluminação é a mais simples de todas. Por exemplo, a luz que eu estou usando aqui para me iluminar, para fazer esse vídeo, é a luz que você pode usar para fotografar todos os seus bebês, porque é uma única fonte de luz vindo só de uma direção, uma luz suave, acabou. Não tem mais nada ali, é uma coisa muito simples demais, né? A questão técnica de você fazer enquadramento, composição e direção é muito mais simples. Direção, então, o que é uma direção de um ensaio de bebezinhos? É você, principalmente desse tipo de bebê, que é bebezinho até 1 aninho, você vai colocar ele num cenário, vai colocar ele no chão, vai colocar ele numa poltroninha, vai colocar ele em cima de uma toalhinha e vai fotografar ele. Vai colocar ele em algumas posições tal para ele interagir e vai fotografar. É a direção mais simples de todas. O bebê não precisa estar dormindo, normalmente ele vai estar acordadinho, e você é que vai se posicionar ao redor do bebê, na posição, vai fazer vários ângulos, né, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, mas você não precisa ter aquele conhecimento em direção de modelos. Você não precisa ter aquele conhecimento de posicionamento de bebê recém-nascido, de newborn. Ou seja, é muito mais simples. Então, a iluminação é mais simples, posicionamento e direção do modelo é muito mais simples. Cenários, normalmente eles são mais baratos e mais simples do que cenários de newborn, porque na fotografia de bebê, menos é mais. Então, com um fundo branco e 2 ou 3 toalhinhas, né? Toalhas, sabe aquele cenário da toalha? Que você coloca um forrinho no meio da toalha, enrola ela assim, coloca uma toalha em cima da outra e põe o bebezinho em cima. Ficam fotos lindíssimas. É um cenário que não custa, é muito barato de se fazer. Então, como o foco do ensaio de bebê é o bebê e não o cenário, tudo aquilo que você coloca nele, de adereços, de roupinha, de não sei o que lá, não precisa ser uma coisa super sofisticada, com um monte de itens. Pelo contrário, quanto menos itens e coisas mais simples, mais bonito fica. Então, tenho vários cenários aqui no estúdio que nós montamos, que até alguns tem já um bom tempo, que são coisas que você encontra, que você compra, tá numa feira, vai lá e compra, fala, isso aqui dá para montar um cenário de palhacinho. Pô, como é que montar um cenário de palhacinho? Pô, uma roupinha de palhacinho super simples, que acho que foi até a Adriana que costurou lá, com uma touquinha que você compra. Isso aqui lá, eu coloquei um fundo que é um pano azul para fazer da impressão que é um fundo de circo, assim, aquelas cortinas de circo. Você já pega um TNT preto para fazer o fundo lá por trás e rapidamente monta ali um cenário de palhacinho com pouquíssimos elementos, super baratinho. Então, a fotografia de bebês, ela tem essa vantagem. Os cenários são mais baratos, a técnica é mais simples, é muito mais fácil, né? A iluminação é mais fácil, a direção dos modelos é mais fácil, né? E os pais gostam muito. Então, os pais amam esse tipo de fotografia e você não precisa ser o melhor fotógrafo do mundo para agradar os pais. Você só precisa ser um bom fotógrafo, mesmo que você esteja iniciando, mas você pegou os conceitos básicos, pegou o jeitão de fotografar, você vai ir embora. Então, foi dessa forma que eu comecei, foi na fotografia de bebezinhos, né? E essa daí, sem sombra de dúvidas, é a forma mais rápida e fácil para se iniciar na fotografia de família, né? Agora eu vou falar um pouquinho quais são as formas erradas de se iniciar na fotografia de família, porque é bom que você esteja atento, que aí também você evita de ter esses percalços, né? Os 5 maiores erros de quem está começando. O erro número 1 é colocar o ter na frente do ser. O que significa colocar o ter na frente do ser? Significa que muitas pessoas que querem entrar na área de fotografia, elas acham que antes de elas serem um bom fotógrafo, antes de serem uma boa fotógrafa,
elas precisam ter as coisas. Então elas acreditam que para fazer uma boa foto ela precisa ter uma boa câmera, ela precisa ter um monte de cenários, ela precisa ter um monte de props, ela precisa ter ela precisa ter um estúdio. Entendeu? Coloca um monte de crenças na cabeça dela que ela precisa primeiro ter as coisas para depois ser um bom fotógrafo. Então esse é o primeiro erro que as pessoas costumam cometer e que é um erro que faz com que ela muitas vezes, como ela não tem tudo aquilo que ela acha que precisa ter, ela fica travada, não consegue sair do lugar. Porque, poxa, eu só tenho um celular, como é que eu vou começar a fotografar com o celular? Dá para começar a fotografar com o celular. Hoje em dia você começa a fotografar com qualquer tipo de câmera. Hoje em dia as câmeras evoluíram muito, inclusive as câmeras dos celulares. Então, provavelmente as câmeras de celular de hoje em dia são melhores do que as câmeras compactas de 14 anos atrás. São muito melhores, aliás, né? E então a pessoa não precisa ter muitas coisas para começar. Tem que entender o seguinte: na fotografia de família principalmente, a gente sempre começa bem pequenininho e depois que a gente vai crescendo. Isso significa que a gente começa com poucas coisas, começa só com uma câmera, com uma lente ou só com um celular, né, ou só uma câmera compacta, às vezes só uma fonte de luz, que pode ser até um light code que você improvisou, uma luz quente ali fixa com um difusor na frente. Então, pouquíssima coisa que você precisa para iniciar na fotografia, porque depois você vai pegando traquejo, vai pegando o jeitinho, vai começando a fotografar, vai estudando e aí a sua foto começa a evoluir, e conforme a sua foto evolui você vai conquistando mais clientes e aí sim você começa a fazer investimentos em coisas que vão te dar um pouco mais de conforto para fotografar, que aí realmente vão até melhorar a sua qualidade técnica das fotografias. Mas esse erro de primeiro ter as coisas para depois crescer não é um dos erros mais comuns que a gente vê por aí e é um dos que mais trava a vida da pessoa que tem um sonho de viver da fotografia. O erro número 2 é querer começar por cima da carne seca, ou seja, querer iniciar direto já nos ensaios cuja barreira de entrada é muito maior. Ou seja, a pessoa não quer começar do jeito que eu expliquei, por exemplo, fotografando bebezinhos, ela quer começar direto já fotografando gestantes, fotografando newborns e tudo mais. E ali, como é um mercado muito mais concorrido, já tem muitas pessoas fazendo trabalhos muito bons, até ela chegar no nível de trabalho daquelas pessoas ali, ela acaba até desistindo no meio do caminho, porque demora muito mais, né? Então, qual que é o ideal? É que comece com os trabalhos que são mais fáceis, porque é onde você... São trabalhos que também são menos concorridos, por exemplo, o ensaio de bebê, e vai ter mais chance de você ir melhorando seu trabalho, crescendo, para quando você estiver fotografando os outros trabalhos de gestante, de newborn, você está com um nível já igual das outras pessoas do mercado. A fotografia de bebê, é interessante contar que, por exemplo, aqui no estúdio, todas as pessoas que eu treinei, todos os fotógrafos que eu treinei, que fotografaram comigo, que até quem está até hoje em dia fotografando comigo ainda, ninguém começou fotografando gestante, ninguém começou fotografando newborn. Todo mundo começou fotografando bebê. E sendo o segundo fotógrafo da sessão. Tinha o fotógrafo principal que fazia todas as fotos ali de corpo inteiro, de cenário inteiro, mais fechadinho, de meio corpo e tal. E esse segundo fotógrafo que estava aprendendo, ele fotografava somente close de rosto. Só ficava fotografando o rosto, de cima para baixo, boquinha, bem fechadinho no rosto, que era para ele aprender. Quando aquilo lá estava perfeito, já tinha aprendido a fazer close de rosto, aí ele começava a ir para fazer a sessão inteira de bebê, para fotografar, para ficar ali com o fotógrafo principal. E aí depois ele ia evoluindo até ele começar a fotografar gestante e por último começando a fotografar também newborn, ou às vezes invertia, e depende de quem tá, porque muitas vezes esse fotógrafo que estava aqui, ele não ia manipular o bebê, ele só ia fotografar o newborn, né? Então aí já pode entrar um pouco mais rápido nessa área, né? Que só a fotografia em si, como eu disse, ela é mais tranquila, a de newborn. O que é mais difícil no newborn é a manipulação do bebê, é todo esse esquema aí que é a parte mais complicada. E o terceiro erro aí mais comum para quem está querendo iniciar na área é não se preparar minimamente para atender os clientes. O que acontece? As pessoas ficam focadas somente na fotografia e se esquecem que elas vão lidar com seres humanos, com pessoas. Então, muitas vezes ela nunca atendeu um cliente, ela não ficou atrás de um balcão atendendo as pessoas e conversando com elas e sabendo lidar com pessoas. E isso é uma das coisas mais fundamentais para quem está na área, porque
90% eu não digo, mas 70% do que o cliente vai levar em consideração é a experiência que ele teve com você e não as fotos que você fez com ele. Então, quando a pessoa que vai entrar no mercado, ela não se prepara minimamente para atender as pessoas, para conversar, para dialogar, para ter empatia, para entender o que a outra pessoa está sentindo e tudo mais, ela pode até estar com uma foto mais ou menos boa, mas ela vai atender de uma forma tão meia boca que ela não vai conquistar o cliente, porque o cliente, primeiro de tudo, ele leva em consideração a experiência que ele teve com o fotógrafo, que está totalmente relacionada ao atendimento que ele teve do fotógrafo. E aí tem um quarto erro aí que as pessoas cometem, né? O quarto maior erro é não estudar o mercado, é cobrar caro ou barato demais. Depois que a pessoa já sabe o que ela quer, já entrou, já está fotografando, muitas vezes ela se esquece que ela precisa fazer uma pesquisa de mercado, ela precisa ver quanto que as pessoas, os fotógrafos da sua região, que tem um trabalho similar ao dela, quanto que eles estão cobrando, né? Então, se ela entra querendo cobrar um valor muito alto, ela não vai conseguir vender. Se ela entrar cobrando um valor muito baratinho demais, muito além do que ela poderia cobrar, ela também vai ter um problema, porque aquilo lá vai dar prejuízo para ela e depois para ela se reposicionar no mercado é muito mais difícil. Então, esse é um dos erros que, se a pessoa começa dessa forma errada, depois para ela ajustar isso daí vai dar muito mais trabalho, ela vai perder muito mais tempo, vai perder muito mais dinheiro, vai perder muito mais tempo também, né? E o quinto erro é não confiar em si mesmo e ficar se comparando aos outros. Esse daí acho que é um dos erros mais chatos aí que acontecem com muitas pessoas, que é a tal da insegurança, né? A pessoa não confia no trabalho dela, não acha que ela pode fazer um bom trabalho e ela fica só olhando a grama do jardim do vizinho, achando que a grama do jardim do vizinho é mais verdinha e querendo se comparar muitas vezes a pessoas que já têm 10 anos de profissão, já têm 15 anos de profissão, a pessoa que já fotografa há muito tempo, pessoas que já fotografavam há anos e depois quando entraram na área já tinha uma habilidade muito maior na fotografia. Então, se comparar com os outros só serve para uma coisa, para você se frustrar e para você se paralisar. Porque aí, quanto mais você se compara com pessoas diferentes, sem saber qual que é a jornada da pessoa, sem saber há quantos anos que ela fotografa, sem saber por que o trabalho dela é daquele jeito, você fica se comparando. O que acontece? Você, além de se frustrar, ainda vai perder a confiança no seu próprio trabalho, vai ficar insegura. E essa insegurança faz com que você fique o quê? Congelada, daquela parálise, né? Aquela paralisação por análise, fica analisando e não consegue fazer nada. Então esse também é um dos erros que devem ser evitados, ficar se comparando aos outros. Você pesquisar trabalhos de outros fotógrafos, até para ter alguma referência, para olhar, tudo bem, não tem problema nenhum. Não adianta, também não pode querer copiar os outros, porque isso daí nunca vai dar certo. Mas ter alguma referência vale a pena, saber o que o pessoal está fazendo por aí, tudo isso daí é válido. Agora, nunca tentar se comparar e falar, pô, esse fotógrafo, a foto dele é muito melhor que a minha foto não é tão boa assim. Você tem que se comparar com quem? Com você mesmo. Eu, Rony, me comparo comigo mesmo e eu de hoje tenho que ser um pouquinho melhor do que o Rony de ontem. Não é isso que a gente tem que fazer, nós temos que evoluir um pouquinho a cada dia, sempre olhando para a gente lá atrás. Como que era lá atrás? Como que era 3 anos atrás? Como que eu fotografava? Né? Como que eu lidava com o meu estúdio? Como que eu lidava com os clientes? Como que eu fazia? Né? Como que eu faço hoje em dia? A gente tem que evoluir. Eu, por mim mesmo, eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. Hoje eu tenho que ser um pouquinho melhor. Essa é a única comparação que é válida, né? Que vale a pena realmente você fazer. Então, pessoal, recapitulando, a melhor forma de você entrar na fotografia de família, o melhor nicho é começar por fotografia de bebês, que é o mais simples de tudo, e a melhor forma de começar é começar pequenininho, é começar igual eu comecei. Eu comecei na sala de casa, com pouquíssimo equipamento. Naquela época eu usei uma câmera, uma semi-profissional, uma Canon T2, mas hoje em dia, porque naquela época não existia um celular que conseguisse fotografar, naquela época estava no início da fotografia digital, então se você quisesse ter uma fotografia com uma câmera digital, teria que ser uma Canon, uma Nikon, alguma coisa assim. Hoje em dia, com a evolução tecnológica dos equipamentos, dá para se iniciar até com um celular. Então, qual que é a minha dica? Começa pequeno, começa com pouca coisa, não precisa fazer grandes investimentos, precisa mais focar
em começar a fotografar, começar a desenvolver o seu olhar, se você quer começar igual eu comecei por esse caminho de fotografar bebês, começa a fotografar bebês, começa a estudar essa área, começa a ver como que as pessoas fazem os ensaios, né? Começa a estudar a luz e aí começa a fazer seus primeiros ensaios para você ir pegando o jeitinho e vendo que é uma fotografia maravilhosa. Por que vale muito a pena fotografar famílias, né? Essa daí é a fotografia que eu faço até hoje, porque eu gosto muito. Porque é aquilo que a gente chama de fotografia do bem. Então, se você gosta dessa área, eu tenho certeza que quando você chegar lá e começar a viver somente da fotografia, você vai ter uma sensação de que está fazendo realmente bem para as pessoas, porque é uma fotografia que traz ali para os clientes uma memória afetiva muito grande. Aquilo fica na família da pessoa, faz parte da história da pessoa, né? Então é bom tanto para, por exemplo, uma fotografia de gestante, uma fotografia de newborn. É bom tanto para os pais, né, para a mãe, quanto é bom para aquela criança que está sendo fotografada, mesmo que na barriga ou newborn, porque daqui uns anos, quando aquela criança tiver lá uns 10 anos de idade, ela estiver entendendo tudo, quando ela ver aquelas fotos, ela vai ter uma certeza absoluta do tanto que ela foi amada pelos seus pais, mesmo quando ela estava na barriga ou quando ela acabou de nascer. Ela vai ver que os pais estavam juntos. Então, por isso que é muito importante para quem vai para essa área, aprender a fazer fotos de conexão, que demonstram todo o carinho, todo o amor, porque isso que é realmente a gente chama de fotografia do bem. É uma fotografia que vai deixar um legado naquela família e que vai dar uma estrutura psicológica muito grande para aquele bebezinho, né, para aquela bebezinha quando ela crescer e ver aquelas fotos. Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje. É isso daí que eu queria falar para vocês, como que eu comecei na fotografia, e eu espero que isso te inspire e te ajude aí a seguir em frente. Até mais, até o próximo vídeo. Fique com Deus, um forte abraço, Rony Sanches.